Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Consórcio Descomplicado. E hoje, com muita honra e muita alegria, eu recebo aqui comigo para bater um bom papo o professor e comunicador Jácer Panisson. Seja muito bem-vindo, Jácer. Muito grato pelo convite, pela gentileza, por esse seu carisma todo. Tenho certeza que vai ser muito agradável, Liliane. Vou te chamar de Lili, porque eu li lá Lili. Lili. Dispensemos as formalidades. Por favor, eu Ótimo. faço questão, até porque só me chamam de Liliane quando é pra levar bronca. Quando alguém tá bravo. Exatamente. E quando é pequeno, que a mãe chama pelo nome completo, né? Liliane Graf. Jácer Panisson. Pronto. Pronto. Eu já sinto a dor do chinelo. Fez parte da infância de todo De mundo. todo mundo, exatamente. Muito feliz por estar aqui. Imagina, eu acredito que vamos agregar muito a todos que estão nos assistindo. E hoje a gente vai falar de inteligência financeira e emocional com este professor que vos fala. Jácer, o que você leciona e qual é a faculdade que você leciona? Bom, eu trabalho na Universidade de Caxias do Sul, na UX. Sou responsável pelo setor de pós-graduação lá. Venho de uma trajetória acadêmica que transitou em algumas áreas bem distintas. Porque eu começo na área de exatas, com uma licenciatura, comecei cursando Química. Química? Química, poucas pessoas sabem. Olha! Não concluí. Fiz uma parte do curso, na época tinha desejo de trabalhar com transformação de materiais, enfim, alguma coisa relacionada à indústria. Até porque a química é mágica, né? Eu gostava por causa do ensino médio. Ah, sim, a gente tinha laboratório na tua época? Claro, tinha laboratório. Tanto que, ao concluir o ensino médio, meu presente de formatura foi a construção de um laboratório. Hoje virou meu escritório, mas eu ainda tenho as vidrarias de laboratório, tenho os equipamentos, vamos chamar assim. Que demais! Depois virou uma empresa que eu tinha, fabricava produtos esotéricos. E foi aí que eu comecei a minha trajetória acadêmica. Depois não segui nessa formação. Ingressei na administração de empresas, depois no marketing, que foi a minha graduação. E depois de me graduar, fiquei um período sem voltar para os bancos da faculdade, sem voltar para as classes da faculdade. Depois de um tempo trabalhando, comunicando especialmente, porque já são mais de 20 anos dedicados ao rádio, eu decidi entender um pouco mais sobre pessoas. Inclusive já estive nesse estúdio aqui falando exatamente sobre esse tema, e ele é inerente a todos nós, já que o somos e nos relacionamos. Exatamente. E eu estudei gestão estratégica de pessoas pela Nossa. UX, com a UAD, a Universidade Argentina de la Empresa, e a Universidade Maior do Chile. Me encantei, me fascinei por esse mundo de entender as relações, de entender o comportamento, de entender as emoções envolvidas nas relações, na construção de vínculos e no rompimento deles também. E a Universidade de Caxias do Sul foi pioneira em ofertar um curso chamado Inteligência Espiritual. Sim. De pós-graduação em Inteligência Espiritual. Me recordo que quando estava encerrando minha graduação, o Frei Jaime Bétega falava sobre este curso que estava sendo estudado para. Perfeito. Ele faz parte do corpo docente dessa pós-graduação, proposta pelo hoje pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Everaldo Sescon. E por gostar também dessa dimensão do transcendente, eu gosto muito de falar das 3 dimensões nossas, o físico, o mental e o espiritual, que nem tudo é tangível e até simples, porque a espiritualidade ela é complexa. Então decidi me aventurar nesse curso e isso foi um divisor de águas. No que diz respeito a entender as relações, o comportamento, nós enquanto seres humanos, mas as possibilidades de nós, seres humanos, além somente daquilo que a gente enxerga, daquilo que a gente toca, daquilo que a gente escuta, né? Que isso tem a ver com a espiritualidade. E aí veio mais uma deixa. Ai, ai, ai. Poxa,
Nós somos seres tão fantásticos e complexos. E isso tudo se deve também graças a uma máquina chamada cérebro. E aí eu fui para o estudo da neurociência e do comportamento, que foi a última área a qual eu me debrucei e me dediquei, envolvendo nas questões de inteligência emocional, a qual hoje eu trabalho, especialmente leciono na universidade. Então, um pouquinho da trajetória acadêmica e do que eu leciono, é esse o caminho até agora. Que lindo, Jácer, fantástico. Então, tu entende muito do porquê muitas vezes a gente compra demais, compra de menos, faz aquisições desnecessárias ou necessárias. Impulsivas, reativas, compensatórias. Todos têm um motivo pelo qual a gente compra. Claro. E o porquê a gente adquire bens e serviços, enfim. Como é importante para quem nos assiste cuidar dessas artimanhas? Porque o nosso cérebro nos boicota, não é? Acho que no sentido de nos estimula sempre. Nos estimula, Nos estimula. até demais. Até demais. A gente vive a era do hiperestímulo. Exato. Nós estamos aqui com os celulares, a gente deveria estar com eles escondidos. Claro que nós não vamos fazer isso porque estamos aqui com os nossos espectadores, mas a todo momento a gente está sofrendo estímulo de tudo que é lado. Exatamente. E até porque se nós falarmos agora, vamos falar sobre um Ford Ka, que nem fabricado mais é. Vai vir ofertas nas nossas redes sociais. Assustadoramente. Exatamente. Sobre o Ford Ka. Assustadoramente. Eu estava na rádio outro dia e uma colega de trabalho entrou e eu pedi para ela... Você tá chegando agora? Ela tava recém chegando, chegou correndo, ela disse, desculpa, me atrasei, ela tinha uma gravação pra fazer comigo. Ela disse, eu recém voltei da academia. Legal, disse, que academia você treina? Ela disse, eu treino na academia X. Fez o que tinha que fazer, saiu, deu em torno de 15 minutos, estava no intervalo do programa, acessei o Instagram, um patrocinado da academia que ela mencionou. Pensa. O algoritmo é insano. É insano, né? É insano. E isso, nós estamos sendo bombardeados toda hora. Sai a rua, a placa, o outdoor, fora a rede social. Fora a rede social, que a gente acaba olhando, assistindo e vendo até mais do que deveria, né? Sim, mais tempo do que deveria. E como a gente... Voltando, então, professor, coordenador... Jácer. Radialista. Qual rádio você... Me ajuda a falar. Pode ser locuta. Comunica. Hoje eu trabalho na Rádio Viva. Já trabalhei lá em algum período no passado, agora retornei, estive em outras emissoras de comunicação. Inclusive, há alguns anos, durante o período pandêmico, eu decidi encerrar minha carreira como comunicador. Vou me dedicar à sala de aula, não quero mais trabalhar como comunicador, acho que eu já contribuí que chega. Eu sempre brinco que às vezes eu ouço as pessoas, quando estão ouvindo uma emissora de rádio ou outra, ou comentando sobre o rádio, dizendo assim, mas fulano ainda tá na rádio? Nossa, eu ouvia há tanto tempo, eu não quero ser aquele cara que quando estão ouvindo a rádio, assim, mas ainda esse Jácer fala na rádio. E na época decidi tirar um ano sabático também e decidi interromper um pouco não, eu de fato tinha colocado, eu vou parar de comunicar, vou me dedicar à sala de aula. Mas quis a vida, o universo, os amigos, ou o que quiserem chamar, que o grupo RS-Com me disse, Jácer, é importante ter uma voz... Eu acho que eu estou relativamente jovem ainda, né? Alguém que, por mais que esteja bastante tempo no rádio, porque comecei muito cedo, mas que volte, nem que seja um pouquinho por dia, para trazer a tua visão como professor, a tua expertise como professor de inteligência emocional, como alguém que conhece neurociência, como alguém que transita em algumas instituições, organizações, como o Movimento Logista, do qual faço parte, através da Federação Varejista, da CDL Flores da Cunha, e convenceram-me então a voltar e estou aí desde então no ar. Eu sou muito grata, então, ao grupo RS-Com. Estou sabendo. Porque eu te conheci ali, né? Estou sabendo. Então, assim, eu disse, nossa, mas que locutor diferente, motivado. Ele sempre traz mensagens bacanas. Faz sentido ouvir.
né? Apesar de eu ser uma fã, e se entra no meu carro tem que ouvir Rádio Viva, eu sinto muito, o merchan está feito para a Rádio Viva. Agradecemos. Mas, porque eu acho que faz sentido, eu gosto muito da nossa região, eu acho que apesar do nosso programa ir para muitas regiões, hoje em dia o celular nos permite ouvir em qualquer canto do mundo, né? De fato, o rádio se adaptou muito às novas tecnologias. E foi muito rápido, muito. Né? Ainda bem, porque se eu quero ouvir uma rádio da Amazônia, pronto. Exato. Eu estou ouvindo. Inacreditável como os nossos ouvintes, a nossa audiência via aplicativo da rádio é gigantesca. Que legal, que legal. Isso é bom. É bom porque as pessoas estão se adaptando. Hoje em dia tem muitos acessórios que fazem com que a casa fique toda conectada. Perfeito. E fica fácil da gente comunicar. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de planejamento e de como a gente leva isso para a vida e para a organização mental. Ok. Dentro da neurociência e dentro desse conhecimento, a pessoa que não consegue se organizar, qual que é, eu falo financeiramente, tá? Okay. Como é que a cabeça dela pode ajudar ela a manter uma organização, um foco, principalmente no setor financeiro, né? Que é o nosso foco. Bem, a gente sempre tem que olhar o comportamento humano a partir das finanças do que a gente chama de sistema dopaminérgico, que é o sistema de recompensas. Dopamina é responsável por recompensa, sensação de conquista. Então, quando você adquire alguma coisa... Antes de chegar aqui, eu estava estacionando e estava esperando um carro sair para eu conseguir descer e subir aqui ao prédio para a gravação. Dei uma olhada rápida no Instagram, tinha um meme de alguém dizendo assim, o que a gente faz quando a gente tá triste? Compra. Aí depois apareceu, o que a gente faz quando a gente tá triste? Compra. Porque de fato, comprar algo, adquirir algo, nos gera a sensação de recompensa. Aliás, tem um livro que tá entre os mais vendidos, muito interessante, por sinal, chamado Nação Dopamina, que é essa busca incessante pelo prazer, pela recompensa, que pode vir de diversas formas. Seja pela comida, seja por uma paixão correspondida, seja por você galgar algo e ter aquilo, mas sobretudo por uma conquista. Qualquer conquista, ela ativa o nosso sistema dopaminérgico. E o sistema dopaminérgico, ele sempre nos provoca a buscar mais daquilo que me faz bem. Se eu sei que isso me fez bem, se eu sinto que isso me fez bem, é natural que eu queira mais. A não ser que você seja, desculpa usar um termo talvez completamente equivocado, né? Seja um masoquista, que eu gosto de sofrer ou não gosto, eu gosto de levar a rasteira da vida. Sim, ter chamada de cobrança. Isso é uma psicopatia. Exatamente. Os problemas que a compulsão por compras traz, ou por comida traz, ou por... Excelente, excelente. Então, o que acontece é que eu sinto que aquilo me fez bem... Eu preciso repetir. Mas porque te fez bem não significa que vá te fazer bem a médio e longo prazo. Nós comentávamos antes de entrarmos no ar sobre o quanto a gente vê a inadimplência. Para você ter uma ideia, quase 80% das pessoas que estão inadimplentes no nosso país são recorrentes. É porque não conseguem se organizar. É porque eu preciso daquilo, eu preciso antecipar o meu desejo, e esse talvez seja o grande problema. Rapidez, né? Isso, eu preciso antecipar o meu desejo, às vezes não é a necessidade, porque dentro da compra existe a necessidade e o desejo também. Eu preciso comer. Isso é uma necessidade. Mas será que tu precisa comer sushi todas as noites? Perfeito. Ou, quem sabe, um feijão arroz que tu vai lá no mesmo supermercado e com R$5 tu compre... eu não sei quanto tá o feijão e o arroz, viu? Mas enfim, com R$10 tu compre... Aumentaram bastante. Bastante, né? E, sim, eu sei. E graças a Deus eu tenho um bom marido em casa que faz esse serviço pra mim. Uau, ele vai ao mercado... Ele é o do mercado na tua casa? Ele é o do mercado na minha casa. Eu sou do mercado lá na minha. Olha, viu como os papéis se inverteram, né? E tá tudo certo. E tá tudo certo. Na época era minha mãe que fazia isso e eu ia junto. E claro que sempre a gente tentava mais uma coisinha, né, mãe? Sistema dopaminérgico. A criança quer. Por que os itens
que a gente diz de consumo não necessário, o salgadinho, o refrigerante, o produto que vem dos olhos. O produto que vem com brinquedo, sempre na altura da criança, porque é ela que influencia o pai, a mãe. E aqui entra o sistema dopaminérgico de novo nas relações familiares. O pai e a mãe, para o pai e a mãe é muito satisfatório dar ao filho o que se quer. Maravilhoso, ver aquele sorriso. Mas tem que ter muita coragem para educá-los desde cedo. Exatamente. A ter esse cuidado. Para te imaginar, lá em casa, tem um combinado. Tudo que é combinado não sai caro. Perfeito. Elas entram no supermercado e elas podem escolher uma coisa. Uma coisa. Eu não estipulo o preço e elas podem escolher uma coisa. A partir de uma certa idade que elas vão entendendo, porque eu tenho uma de 11 e tenho uma de 4. A de 4 ainda não entende o valor das coisas monetário. Mas a de 11 já entende. Então, para ela eu estabeleço uma coisa e um valor até R$10. Então, ok. Você pode ir no supermercado, você está livre, a opção é sua, a escolha é sua. Uma coisa até R$10. Para outra eu digo, não, por enquanto, uma coisa. E normalmente é um amor, porque ela vai na coisa mais simples que tem, né? Numa coisa que eu diria, um babalu. Mas para você ver, de novo, necessidade e desejo. É possível você, claro, é possível e é preciso você sonhar. Ponto. Ponto, isto. A gente precisa disso. É da vida. Faz parte. Se você não sonhar para realizar algo, você está inerte. Se você não sonhar com crescimento, você está inerte. Se você gosta de viver na mediocridade que eu me refiro é essa vida insossa, morna. Isto. Ninguém gosta de café morno, relação morna, amizade morna. Tem que ser quente. Não, e a prosperidade é da vida. Perfeito. Nós estamos aqui para a prosperidade. Isto. Mas entender os limites. Exatamente. Entender os limites, que é como você diz que já educa. São filhas? Filhas, 2 meninas. Suas 2 meninas. Então já dá essa noção para que elas consigam no futuro saber o que é necessidade, o que é desejo, que é possível com o que se tem atender as suas necessidades. Sim. E que você pode desejar dentro das suas possibilidades. Olha que bacana, né? Não, eu tenho muito orgulho e elas são muito organizadas. Bom, ela tem 2 bancários em casa, né? Era o que me faltava, elas não serem organizadas em casa, né? Ótimo, ótimo. Então, mas isso é bem interessante, porque é uma recompensa que a gente quer, que a gente precisa, e muitas vezes a corda tá solta. E tu não fez aquele trabalho infantil de criar. Então, a gente tem que fazer essa criação depois de adultos. Dói um pouco mais. Trazendo para a neurociência, eu acho que um item fundamental para a gente entender esse tipo de comportamento é que nós somos a única espécie que não nasce com o cérebro pronto, formado. Evolutivamente, se nós pegarmos os mais primitivos, a evolução, as fêmeas, as mulheres, né, mas vamos falar lá do nosso passado, dos nossos antepassados, elas tinham o quadril mais largo, né, então por essa razão, com o passar do tempo, a espécie humana foi conseguindo desenvolver pernas mais longas para correr mais, estratégia evolutiva, né, para correr mais longe. Humano, né? Isso, para correr mais longe, foi perdendo os pelos, isso que foi nos diferenciando dos hominídeos, né? E por isso o quadril diminuiu, pernas mais longas, quadril mais curto, e a estratégia foi, não tem como uma cabeça pronta sair da fêmea dessa forma. Por isso, o nosso cérebro não nasce pronto. Ele termina, de acordo com as pesquisas neurocientíficas, termina de ficar pronto por volta dos 21 anos de idade. E a área que fica pronta, que vai amadurecendo durante esse período, é justamente o que nós chamamos de neocórtex. Nós temos um cérebro que é a parte fundamental, regula todo o nosso metabolismo. Nós temos uma que é capaz de ter emoções, que dita o nosso comportamento, nossa relação, e nós temos uma que regula nossa moralidade, nossa criatividade, e é essa parte que é nesta região frontal, o córtex pré-frontal, exatamente, que fica pronta muito tardiamente, ou seja,
Eu digo sempre para os meus alunos, quem tem filho, você tem filhos que estão com menos dessa idade, está em tempo de você treinar o córtex pré-frontal dessas meninas, porque depois disso, pau que Já nasce era, né? torto, nunca se direito, direito. vamos lembrar o El Chan lá do passado, né? Mas de fato é o momento em que a gente consegue educar a nossa moralidade, o certo, o errado, o limite, o respeito, o que é bom, o que é ruim, o que é positivo, o E que os é negativo. impulsos também, né, Correto. Jacer? Perfeito. Porque eu lembro na época que eu tinha colaboradoras, eu brincava muito, porque eu gosto muito de estudar o cérebro em si, as funções dele, porque ele é riquíssimo, né? Riquíssimo. É uma máquina fantástica. Nossa! E aí, quando eu aprendi que o córtex pré-frontal demorava mais para se desenvolver e para concluir o seu crescimento, eu tinha algumas meninas mais jovenzinhas na empresa, então quando elas tinham aqueles ataques impulsivos, pedir demissão, eu disse, calma, só um pouquinho. Tu precisa pensar, dormir um pouquinho, amanhã de manhã a gente conversa, se tu tiver ainda essa decisão... A gente prossegue. A gente prossegue, porque o teu córtex pré-frontal está falando mais alto neste momento. Perfeito. Então virou um assunto na empresa. Meu Deus, o que é o córtex pré-frontal? Isso. É a mesma coisa a questão... Vamos voltar para a questão financeira. Eu desejo adquirir um carro. Eu não tenho dinheiro agora para adquirir um carro. Mas eu sei que se eu contrair um financiamento com juro lá em cima, isso pode me complicar. E a minha área cortical, essa área que diz assim, tchê, tu vai contrair uma dívida que talvez tu não dê conta de pagar. E amanhã você te dá uma dor de barriga mais forte? Exato. Mas se a tua área cortical for desativada, tu entender assim, tudo certo, né, vamos lá, segura na mão de Deus e vai. Tu sabe que é problema. muito disso que a gente faz, e eu amo o meu trabalho justamente por isso. Ao longo dos meus 15 anos de banco, trabalhei muito com o consórcio, vi ele nascer, vi ele se transformar, aí ele virou... Teve a legislação lá em 2008 que regulamentou ele pelo Banco Central, então virou algo regulamentado. E adquiri muitas coisas na minha vida com o consórcio. Então, isso me fazia deixar de cair nessas armadilhas. Que elas são estimuladas por... Quem tem interesse, vamos chamar assim, e é natural, faz parte do jogo. É um negócio. Do mercado, exatamente, faz parte do mercado. Mas se a gente não tiver ciência, conhecimento, regulação, controle, limite, a gente cai. Exatamente. Então, a ideia sempre é sentar com o cliente. Eu vou usar um exemplo de uma cliente que eu atendi ontem, que ela chegou para mim e ela disse, eu estou muito empolgada, eu vi um terreno. Mas eu não tenho dinheiro para o terreno. Mas eu quero o terreno. Opa! Eu disse, ok. Tenho a solução. Tenho a solução. Mas vamos com calma lá. Porque a solução que eu tenho, ela leva um tempo, você precisa aguardar. É um pouquinho por mês, todos os meses você precisa aguardar ser contemplado. Talvez, quando você for contemplado, esse terreno já tenha sido vendido. Então, o teu desejo mude de local. Né? Porque... ela não tinha dinheiro para comprar terreno. Se endividar, eu disse, olha, tu vai pagar 3 terrenos com um financiamento. Então, quem sabe... Será que é necessário agora? Será que é necessário agora? Com apartamento quitado, carro para o marido, carro para a mulher, filho em escola particular e tal... Tá, eu entendo, vocês querem construir um terreno, uma casa bacana, grande, bonitona e tal, mas quem sabe não é agora a hora, olha só, tá tudo pronto, vocês não têm problema com nada. Será que agora não é a hora de vocês sentarem e planejarem? Bom, então em X anos é o planejamento, né? Eu não sei, lá em casa nós costumamos planejar os próximos 5 anos, os próximos 10 anos. Mas era o que eu ia colocar, Lili. Quem se planeja? Quem se planeja? Quantas pessoas têm a ciência que você tem a visão que você tem, a iniciativa que você tem? Eu, ontem à noite, sentei com a minha esposa, mesma coisa. Olha só,
Vamos dar uma olhadinha como nós estamos hoje e o que a gente quer para os próximos 3 ou 5 anos. O que a gente quer? Porque a gente tem que conquistar algo, né? Isso, a gente está há 11 anos juntos, alguns meses casados, oficialmente casados. Já vivíamos juntos há algum tempo, mas agora que nós estamos, né, no dia a dia todo, eu fazendo mercado, você comprando a parte de feira. Exatamente. Então, tudo bem organizado entre nós, mas o que a gente quer? O que a gente quer daqui para frente? Ou nós vamos ser uma folha de papel ao vento que, dá nas venetas, fazer qualquer coisa? Exatamente. Até porque vocês têm sonhos. Uhum, Acredito que vocês queiram viajar. claro. Acredito que vocês queiram talvez ter uma casa na praia, talvez ter um sítio, talvez ter mais patrimônios do que vocês já têm. Enfim, sonhos Nos movem. nos movem. Nos movem. De novo, quem não sonha vive na inércia, e inércia é uma vida medíocre e morna. Sim, a gente precisa ter o sonho, mas um sonho organizado. Organizado. Não é um sonho assim, ao vento e vamos ao vento. Infelizmente, a maioria das pessoas é movida pela impetuosidade dos momentos. Eu vi que a Lili tá rodando com aquele carro lá. Adorei. Adorei. Quero um. Quero uma. Como é que ela pode? E eu quero agora. Só que o preço do agora é muito alto na sociedade que a gente vive. É muito caro e não é aquele preço do momento. Tu paga muitas vezes com as férias da tua família, com a tranquilidade. Meu pai gosta de dizer que nada é mais valioso do que um sono bem dormido. Bem dormido, concordo. Botar a cabeça no travesseiro e dormir, Nenhum travesseiro é melhor do que a consciência tranquila. não é? Então, pra que se amarrar em um monte de problemas se tu tem como te organizar, né? Exato. E o consórcio tá aí justamente para te ajudar a organizar. Bem, agora eu quero entrar numa pauta À vontade. que é muito curiosa para mim. Eu segui parte de um caminho que tu também seguiu, mas eu quero que tu explore ele melhor. Eu fiquei nas irmãs, iniciei um caminho para ser irmã, ou popularmente freira. Pronto. Das pobres servas lá de Farroupilha, inclusive um abraço, irmãs, que a gente ainda se comunica, graças a Deus, é lindo de ver, e quando a gente abre um caminho desses, é uma família que... E alguém que se comunica como você, dá pra perceber que a espiritualidade é extremamente aflorada. Claro que não tem necessariamente a ver com religião e espiritualidade, porque tem gente que é muito religiosa e não é espiritualizada. Exatamente. Mas a espiritualidade é bem presente em ti. A gente precisa... Temos alguém acima de nós. Transcender. Graças a Deus. Transcender. Exato. E você também seguiu este caminho. Eu, na época dos 12, entrei com 11 anos no convento tradicional. 11 anos? 11 anos. E saí logo depois dos 15. Tenho muitas colegas, inclusive, que vão nos assistir. E aí eu tinha que decidir se eu ia ser noviça ou não. Uhum. Aí eu disse, não, gente... E aí eu já gostava de um menininho aqui, o outro ali e tal. Então eu disse, não, eu acho que entendo, aprendi muito. Minha vocação é outra. Minha vocação é outra. Aprendi tocar violão, crochê, tricô, costurar, cuidar de casa, cozinhar, enfim. Ser a clássica mulher, né? Posso chamar assim, eu acredito. Enfim. O que se esperava da mulher na sociedade até algum tempo atrás. Isso. Mas eu estou com para mim, e pelo que eu vi pelas redes sociais, um sacerdote. E aí eu gostaria de saber um pouquinho mais, porque tu acabou de me relatar que tu acabou de casar. Certo. Então me conta um pouquinho dessa história. Eu acho que Tanto pra mim quanto pro pessoal lá de casa. Eu te devo desculpas, Lili, porque antes de nós entrarmos no ar, você tinha me questionado alguma coisa brevemente a respeito e eu não tinha lembrado que você outrora havia me dito. E aos nossos telespectadores, agora eu tenho que fazer um meia-culpa, porque assim, dentro da ordem, eu fiz toda uma explicação da questão de hierarquia religiosa que você com certeza domina, talvez mais do que eu. Não. Então, perdoe-me por isso. Não, eu
eu sei da parte feminina, da parte ok. das irmãs, enfim. Mas a parte onde, para se formar padre, não sei. Certo. Eu, na verdade, ingressei porque a minha sogra... A tua diga-se- sogra hoje? A minha sogra, exato. Olha, A minha sogra me envolveu no movimento de igreja. Eu tocava violão e, como eu era comunicador, sempre precisava de alguém para fazer os comentários das missas ou fazer uma leitura, outra. Aí vai uma vez, vai duas, vai três, vai quatro. Ah, o pessoal, tu não sim, quer? tu tem uma boa oratória, né? Bonito de ouvir, de... Ah, gentileza tua. Acato o elogio, muito grato. Vai uma, vai duas, vai três, vai quatro. Daí a pouco, nós temos um grupo de liturgia e de canto, quer ingressar? Ok, ingressei no grupo de liturgia e de canto. Aí, em seguida, fui auxiliando numas formações, fui me aprofundando um pouco nos estudos litúrgicos, até que o então pároco disse: Jácer, nós temos dentro da nossa paróquia, de todas as paróquias, ministros leigos. Então, nós temos os ministros da Eucaristia, nós temos os ministros da Esperança, em alguns lugares são das exéquias, dos enterros, vamos chamar assim, dos velórios. Existem os ministros da palavra. Os ministros da palavra são os que celebram. É um rito muito parecido com o que as pessoas conhecem como missa. Na verdade, a missa tem a consagração, o sacrifício, a consagração, que é o ofertório, a consagração, que isso só pode ser feito por um sacerdote, mas excluída essa parte que chama dentro da liturgia de rito eucarístico, se celebra a palavra. Toda a estrutura de uma celebração eucarística, de uma missa, só que excluída a parte da consagração, por óbvio, porque não tem um sacerdote, então tem a distribuição da comunhão, mas não a consagração. E ele me fez esse convite, eu assumi isso numa comunidade lá da cidade e depois também na igreja matriz. Eu lembro que o pároco dizia assim: Jácer, seria bom ter um jovem, nós estamos com vários sacerdotes aqui que são mais antigos, mais velhos, talvez não tenham tanta identificação com os jovens, as famílias também, seria legal ter alguém com uma visão, que eles enxerguem alguém com um ar mais jovial, né, mais novo. E aí eu passei a fazer as celebrações da catequese. Tudo que envolvia a catequese, então, era o Jácer que presidia. E lógico, naquela oportunidade, por me aprofundar tanto nisso, na época tínhamos uma parceria, eu trabalhava em outra emissora de rádio, a gente fez uma parceria com a redação brasileira da Rádio Vaticano para ter uma bênção do Papa no final do dia da rádio, então fui várias vezes. Lindo. Sim, fui lá várias vezes. Pera que eu acho que o Nono escutava essa rádio, pera ali. A Rádio Solares. Solares, Isso. sim. De Flores da Cunha. Exatamente. Meu Deus, agora a memória afetiva veio de um jeito. Meu nono Isso. tinha em cima da cozinha um rádio ripadinho amarelo. O caixão de abelha. Sim, giusto. Ciao, possiamo parlare in italiano? Parliamo italiano, Dio Olha santo. Valtri capis qualche roba de italiano lì. Até italiano tá saindo nesse podcast. Sim, tá tu bem, vê Heitor? só. Na verdade, o nono e a nona. O nono faleceu ano passado. Mais ou menos metade do ano passado. Ele tinha 94 anos. Ele não falava português. Solo italiano. Solo italiano. E a noneta ainda. Um abraço, noneta. Ela ainda vive. Ela tem 87. Tá nova. Nova. E ela arrisca um português, mas é um português mais ou menos. Mas se tu falar com ela em italiano, vai que brusa. Vai que brusa. Vai que brusa. Sim. E aí... Eu vi um final de tarde. Ouviam. E eu lembro... Tazi. Que o Papa vai falar. Aquele papagaio. Ela era papagaio delle volte que parlava. Aí e nós rezávamos o terço todo fim do dia. Isso é disciplina. É. Dependente da crença, né? Essa é uma forma de disciplina. Sim. Você fica ali repetindo um monte de palavra. O católico repete muita palavra. O evangélico canta sempre a mesma música. O judeu faz... Isso é disciplina. Disciplina. Então, para mim, e eu era criança naquela época, olha, devia ter entre 5 e 10 anos ali, e ficar todo aquele tempo do terço de joelhos numa cadeira. E lá pouca luz tinha. Telefone menos ainda. Então, se ouvia a bênção, né? E nós rezávamos o terço. E para mim, eu lembro
de não ser um momento muito agradável, porque era muito tempo ali, sempre repetindo. Sim, Porque eu era criança, E né? as crianças não gostam, óbvio. E o nono dizia, chega, basta. Tazi. Tazi Sul. Tazi Su. Enfim, então, você dava... Eu ouvia, então, provavelmente, essa Isso. conexão. Então, por conta desse envolvimento todo que eu tive ali na paróquia, na cidade que eu moro, essa proximidade com o próprio Vaticano, os amigos que fiz lá, aliás, compartilharei com o Padre Jean-Pierre Yamini, assessor do Papa Francisco, um queridão que trabalha lá, o próprio Silvanei José, diretor da redação brasileira, esteve há pouco no Brasil também lançando seu livro sobre o Papa Bento XVI, despertou a ideia de prosseguir, porque eu entendo que você espiritualizar outras pessoas é algo incrível. Assim como você está aqui falando sobre consórcio, falando sobre vida, falando sobre planejamento, você está semeando algo. Acho que o legado que a gente deixa de qualquer modalidade, seja através do podcast que você faz, seja de uma aula que você dá, seja de um conselho que você dá, seja de um atendimento que você presta sendo um comerciante, sendo um profissional de vendas, etc. É muito bom. E naquela época eu pensava assim, é legal espiritualizar, ajudar a espiritualizar as pessoas. A forma que eu estava fazendo, que eu tinha encontrado, era aquela. Depois, como você diz, aventando a possibilidade, poderia ir para o diaconato, porque existe o diaconato permanente. O diácono, ele pode ser transitório, que é um período de 2 anos, que quem quer se tornar sacerdote precisa passar, cuja função do diácono é justamente celebrar a palavra, fazer a celebração da palavra e também proclamar o evangelho. Ou você é diácono permanente, que daí são os que têm família, que são casados. Mas por questão profissional, por questão, por que não dizer política, porque dentro da própria instituição igreja existem também as questões relacionais, hierárquicas. Não dei sequência, me dediquei à sala de aula e à comunicação somente. Ai, muito bem, ainda bem. Somos muito gratos, tanto num caminho quanto no outro. O que importa é termos pessoas felizes. E continuamos espiritualizando as pessoas de outras formas. De outras formas, exatamente. Eu disse, aquela época era assim, através da religião. Hoje eu entendo que não necessariamente precisa ser através Hoje a gente dela. pode demonstrar como, sim, uma família pode ser evangelizar. Claro. Né? Você como irmã, quando tomou a decisão de ser irmã, eu imagino que tenha sido para também orar por alguém, dar um suporte, um apoio espiritual para outras pessoas, mas você continua fazendo isso através da sua profissão hoje. Exatamente. Quando eu resolvi sair, eu pensei, bom, eu vou fazer diferente. E todo mundo já sabe, porque quando eu tive a empresa anterior, já fazia diferente. E agora, com a empresa de consórcios, já faço diferente também. Então, assim, ninguém gosta de nada insonso. Nós falamos já algumas vezes aqui durante esse período, nós não gostamos de nada insonso. A gente gosta de algo consistente. Isso. Né? Então, se é para levar organização para casa de cada um dos nossos telespectadores, tem que ser diferente e tem que ser atual. Por isso o podcast, né? Exato. Que a pessoa na esteira põe o fone de ouvido e bora lá. E que talvez esteja ouvindo agora na esteira. Na esteira. Boa esteira. Foco, Isso. mais 1 quilômetro. Corra. Sue. Sue bastante. Então, Endorfine-se. Maravilhoso. E é porque eu corro, então eu amo. Então, e para mim é 1 quilômetro sempre a mais. 1 quilômetro a mais. Jácer, então tu deixaste de ser diácono. Isto. Diácono. E aí seguiu o matrimônio. Exato. Que bonito. Como é o nome da felizarda? Heloísa. Heloísa, um abraço. Heloísa, parabéns. Corajosa. Corajosa, muito bonito. Tem que ter muito saco para viver comigo. E Jácer... Não. Tem que ter muito saco para estar do meu lado. Não, acredito que não, senão ela não estaria com você por 11 anos, né? 11 anos, quase 12. Olha ali, ó. Quase 12, todas as manhãs acordando que nem 2 loucos. Viu só? É sempre assim. E espera quando vierem os filhos. Mas é mais alegria. Só mais. A alegria só aumenta. Seguramente. Jácer, Panisson, para mim, me soa muito familiar.
meu nono e minha nona, produtores tradicionais de uva de Nova Pádua. Toda a safra de uva levávamos, meu tio enchia a Mercedinha A Mercedinha. de uva e levavam para uma vinícola ou uma empresa que recebia essa uva. Mercedinha do volante branco, será? Tinha umas com volante branco. Bianco. Bianco, é. Ah, Panisson. Panisson. Me conta da Panisson. Porque é teu sobrenome. Correto? Então, nós levávamos a uva para uma empresa chamada Vinícola. Será? Correto. Vinícola Panisson. Correto. Da nossa família. Da sua família. Me conta um pouquinho dela. Nossa família. Porque quando eu vejo vinagre Panisson, tem a foto de uma nona. Tem a nona, tem a marca é Rosina. Rosina. E a faccia lá, o rosto é da nona Rosina. Da tua nona. A minha bisavó. Tua Esposa do seu bisavó. Ricardo Panisson, que foi o fundador da empresa. Seu Ricardo Panisson, inclusive dá nome à rua, à estrada, né, que corta o Travessão Martins, que é a localidade onde eles se instalaram, que é no caminho ali para Nova Pádua, como Isto. você comenta, né? Vante la Cesa. Vanti la Cesa. Cita próprio. E o seu Ricardo Panisson, então, foi o fundador da Panisson Bebidas lá em 1960. Começa fazendo vinho a granel, pouco do vinho que não dava certo virou vinagre, né? Precisava batizar o vinagre, uma pessoa bem azeda, botou o nome da sua esposa. A dona Rosina, que é famosa nas gôndolas de mercado. E ela era braba mesmo. Braba, dessa altura, assim, nervosa, cativa. Eu digo que minha mãe é... um coração maravilhoso. Sim. Mas era braba, ela tava sempre... Eu digo que essa parte aqui que tá sempre franzida na minha testa, eu puxei por ela. Tava sempre brava. Um pequenininha, assim, me parece escutar ela, uma vozinha bem fininha, assim, sempre cativa. Cativa! Né? Para sol! Isso. Essa era a nona Rosina. Gente, então na gôndola do supermercado na casa de vocês, deem uma olhada lá no setor de sal e vinagre que vocês têm em casa. Minha bisavó pode estar aí. Veja só, lembre sempre, quando você pegar o vinagre para temperar sua salada, é a avó do Jácer Panisson que tá lá. É isso aí. Olha só. E são teus familiares ali, é um conglomerado. Aí da as família. gerações foram administrando. Então, seu Ricardo, e depois seu Ricardo e dona Rosina e os seus filhos. Em seguida, os seus filhos para os seus filhos, e agora já estamos nesta nova geração, que seria a minha. Tem meus primos que estão à frente da empresa, os tios estão no conselho, temos lá essa nova geração super nova, e fresca, tecnológica. exatamente, inovando, fizeram a empresa crescer de uma maneira maravilhosa, investiram num parque agora só para processar frutas, estamos indo para a área de sucos, e sucos sem conservantes, sem adição de água, 100% fruta espremida e guardada, envasada. Como é o nome? Do suco? A gente tem a linha, tem a Panisson, Panisson. tem Panisson, que são as embalagens de vidro, Tá. a gente tem a linha Only, que agora troca de nome para Summer Vibes. Ai, que bonitinho. Isso, que são... a gente investiu numa tecnologia internacional, que a fruta entra aqui no início do Parque Fabril e sai lá no final os pallets das garrafas, sem contato humano algum. Então não leva conservante, o prazo de validade ele é um pouquinho menor do que os sucos, esses que a gente encontra integrais no mercado, porque realmente não vai... Nada, é uma técnica de invase, 100% fruta. Não vai nem água, não vai, é só fruta espremida, colocada dentro da embalagem. É um processo que garante que o suco seja fechado envasado de forma asséptica. Quase vácuo. Quase vácuo. Gente, que loucura! Olha só, pessoal, aí de É casa. a pura fruta. Olha só, eu costumo dar para as minhas filhas sempre olhar o rótulo 100% uva, 100% suco de maçã, 100%, Isso. porque, né? Às vezes o 100% suco, sim, significa 100% suco, mas tem o conservante, tem um ácido cítrico para regular sabor. Esse não tem absolutamente nada a não ser, nem ar,
Nem ar. Especialmente Sim, o ar, porque pra é não o que ter- conserva. Não criar bactérias e, enfim, Exato. não estragar o suco, Não estragar. né? Exatamente. Porque o conservante vai ajudar que lá na gôndola ele não azede, etc. Mas ele tem ar dentro porque Perfeito. tem com conservante. Isso, e essa técnica de invase garante que seja 100% somente fruta. Summer vibes, Summer vibes ou only também. only. Only de somente. Only já é familiar, only. Bem sim. familiar. Sim, a linha Né? only, uma linha muito boa. E de todas as frutas que imaginar. Ai, que demais. Abacaxi, laranja, uva, claro, maçã, goiaba, manga. Olha como vocês estão... Porque eu me lembro da minha época de levar uva pra lá, Parfar vinho, parfar vinho. fazer vinho. Vinho e azeo. E azeu, vinagre. Azeu, vinagre. Depois o pessoal coloca a tradução aqui embaixo, tá? Rochelle, desculpa, tô te dando trabalho, mas é sobre isso. Então, assim, E tá tudo certo. é muito bom. A Mercedinha encostava, Engatava um cabo. engatava o cabo e erguia levantava. a plataforma. Primeiro pesava, né? Pesava isso. Pesa ela cheia, Pesa ela cheia. entra na plataforma, Descarrega, amarra, levanta, desce tudo. desce tudo. E aí eu ficava dentro da caminhonete, porque eu não podia descer. Porque tudo era muito perigoso, né? É a melhor parte ver o tombamento da uva. Não te deixavam Não, mas ver. meu tio não me deixava ver. Ah, Então ele dizia, não, resta-te ali. Aí eu ficava ali, levantava, baixava e voltava pro peso, porque tem que tirar a tara da caminhonete, né? isso aí. Tira a tara e tá liberado para ir embora. Isso aí. Olha que loucura, né? E como fez a prosperidade dos agricultores do interior, né? Flores da Cunha, Nova Pádua, que é uma região riquíssima, uma região que tem um potencial rico. E agora o turismo está vindo com tudo nessa Com tudo. região. Sim, e Flores Ah. da Cunha é o maior produtor de vinhos do Brasil. Olha só. É o maior produtor de vinhos do país. E está disputando ali primeiro, segundo lugar do maior produtor de uvas também. Sim, não, e eu defendo muito o vinho brasileiro, porque nós temos condições de competir com grandes vinhos internacionais. A nível de qualidade, a gente não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Mas, infelizmente, a gente tem algumas barreiras governamentais que fazem com que o preço, às vezes, não seja tão competitivo, né? Muito bem. Jácer, chegamos no nosso tempo final. Viu como passou uma hora Meu que a gente Deus. nem sentiu, né? Percebi. Foi um prazer imenso Todo bater meu. um papo contigo. Espero que a gente tenha inspirado muitas pessoas que estão do outro lado da telinha a sim se programar, a sim se organizar e tudo. Sonhar. Sonhar organizadamente. Eu gostei dessa expressão. Sonhe organizadamente. Tudo a gente pode. A gente pode ter a casa do tamanho dos sonhos da gente, Concordo. porém organizado. Organizadamente. Muito obrigada pela sua visita. Eu agradeço muito, foi o máximo. É uma honra. E Até a próxima. até a próxima. Eu agradeço muito a tua generosidade, a tua acolhida. A tua eloquência é algo maravilhoso. Parabéns por isso. Parabéns por essa iniciativa. Eu acho que quanto mais conteúdo a gente tiver sobre tudo, conhecimento, a gente precisa passar conhecimento, a gente precisa levar isso adiante para as pessoas. O conhecimento é aquela velha história clichê, sim, mas ele precisa ser repetido. O conhecimento não ocupa espaço, é o que não podem tirar de você. E quando a gente tem conhecimento, a gente consegue tomar decisões muito melhores. Assertivas, né? Assertivas. Obrigado por isso. Imagina, estamos juntas e juntos. E nos vemos no próximo episódio de Consórcio Descomplicado. Um grande abraço e até mais.